Olá, turma. Bem, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da matemática discreta. Encerramos o capítulo que falava sobre pensamento relacional e agora vamos começar um novo capítulo na nossa jornada, no nosso estudo. Esse capítulo vai tratar de um assunto que talvez já seja conhecido de alguns de vocês, daqueles que já estudaram linguagem de programação. Muito provavelmente esse assunto não é novidade, que é a recursividade. Bom, então pensar recursivamente é uma maneira inteligente de você resolver problemas do cotidiano. Então é muito provável que vocês encontrem problemas do dia a dia que podem ser resolvidos através de uma modelagem recursiva. Lembrando que um programa, uma recursividade, ela está diretamente ligada à ideia de você resolver algo a partir dos casos anteriores. Então, essa é basicamente a essência do que vem a ser a recursividade, tá bom? Então, em geral não, uma solução recursiva, ela deve ter basicamente dois casos. Um caso inicial, também chamado de caso base, que seriam as condições iniciais para você começar a resolver o problema, e o chamado caso recursivo, que é onde você implementa a chamada recursiva, ou seja, você começa a chamar a função a partir dela mesma. Tá bom? Bom, falando assim, parece um pouco complicado, mas vocês vão ver aqui nos exemplos que não é tão estranho assim, é relativamente até simples. Bom, então vamos aqui passar para os nossos conceitos, né? Então nós temos aqui uma primeira definição, né? E temos no nosso caso nós vamos trabalhar a recursividade a partir de diversas estruturas. A primeira estrutura que a gente vai trabalhar é chamada de relação de recorrência, ou melhor, relações de recorrência. O pensamento relacional a gente acabou de ver, então a ideia de relações já está bem colocada na mente de você, na sua mente, né? Então vamos aqui a um exemplo, uma definição do que vem a ser uma relação de recorrência. Bem, como o nosso autor coloca aqui, na matemática o tipo mais simples e mais concreto de objeto recursivo é a chamada relação de recorrência. Então nós temos aqui que a relação de recorrência é nada mais nada menos do que um objeto recursivo ou uma estrutura recursiva. Essa estrutura recursiva, ela é definida da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma função P, vamos aqui um exemplo, na verdade. Eu tenho aqui uma função P, essa função tem como domínio o conjunto dos números naturais e como contradomínio o conjunto dos números inteiros. Então, como vocês podem observar, a entrada é um número natural e a saída é um número inteiro, beleza? Essa função P é dada da seguinte forma aqui. Então, aqui eu tenho uma fórmula que basta eu informar um N para que eu obtenha um retorno, um número que vai ser calculado por essa expressão aqui, beleza? Então, essa é uma forma. Uma outra forma que eu posso utilizar para representar essa função Pn seria essa forma aqui. Nessa forma, eu tenho que Pn é igual a 1 caso o n seja 1, ou Pn vai ser igual a n mais Pn menos 1 caso o n seja maior do que 1. Então, essa forma que eu tenho aqui é a chamada forma recursiva, ou melhor, é uma relação de recorrência. Então, aqui eu tenho uma relação de recorrência bastante simples, mas que ao mesmo tempo é o suficiente para você compreender bem inicialmente o que vem a ser uma relação de recorrência. Então, em uma relação de recorrência, eu tenho aqui um caso base, Esse caso base são as condições iniciais, e aqui eu tenho um caso recursivo, que é justamente onde a minha função, a minha relação de recorrência, ela chama a si própria, a partir de levando em consideração um caso anterior. Então veja aqui, esse n-1 está dando essa ideia de situação anterior, correto? Bem, esse primeiro exemplo ele é apenas para você ter uma ideia do que vem a ser a relação de recorrência. Agora a gente vai trabalhar outros exemplos e deixar essa ideia muito mais amadurecida. Bom? Bem, já que a gente apresentou uma solução na forma de uma relação de recorrência para aquela função do slide anterior,
vamos ver como é que se processaria, né, o cálculo de um valor de n igual a 5. Né? Então, como é que o processamento aconteceria? Né? Então, vejam bem, eu tenho P5, ou seja, o n recebe 5. Nesse caso aqui, nós sabemos, né, aqui a nossa relação de recorrência, e vamos observar como é que o cálculo acontece. Então, aqui nessa sequência, é possível nós observarmos bem direitinho as chamadas recursivas, ou seja, a relação de recorrência chamando a ela própria. Bom, então quando o n for igual a 5, nós temos o quê? 5 mais P4. Então vejam bem, aqui esse 5 é o valor de n, esse P é a chamada recursiva, né? Então, como eu disse para vocês, a chamada recursiva ela se refere a um caso anterior. Então, se o n é igual a 5, o caso anterior seria o quê? 4, tá bom? Mas ó, veja bem que nesse caso aqui, né, eu tenho o 4, aí quando essa chamada recursiva ela é desencadeada, o que vai acontecer? O n-1 aqui vai ser 3. E assim sucessivamente até que nós tenhamos a seguinte estrutura, né, a seguinte soma para ser executada. Então, quando ele chega aqui nesse ponto, né, ou seja, no P igual a 1, aqui nós temos o quê? Nós temos a nossa condição de parada, ou melhor, o nosso caso base. Eu falei condição de parada porque é a expressão típica que a gente utiliza na programação quando se refere a funções recursivas, né? Mas está valendo. Então, aqui o meu caso base diz que Pn vai ser igual a 1 se o n for igual a 1. Então, quando eu cheguei aqui no P igual a 1, atingi o meu caso base, aí o que é que acontece? A chamada recursiva ela não acontece mais. Então, eu simplesmente executo essa soma. Essa foi a última chamada recursiva que o meu procedimento realizou e assim eu dou aqui o resultado, que no caso é igual a 15. Bem, de acordo com o nosso autor, uma relação de recorrência bem definida precisa de um caso base não recursivo que dê de forma explícita pelo menos um valor da função. Esse caso base, você precisa entender que se esse caso base não existir, a sua relação de recorrência ela vai acabar entrando no loop infinito, certo? Então, eu acho que ficou bem claro para você a importância do caso base. O caso base impede que a relação de recorrência entre no loop infinito, ok? Bom, vamos avançar um pouquinho mais aqui, né? Bem, nós temos aqui um exemplo que é um clássico exemplo, na verdade, é um exemplo super conhecido, que é a chamada sequência de Fibonacci. Fibonacci era um matemático italiano, né, chamado Leonardo Pisanto, estou aqui dando uma pescada pelo livro, certo? E ele viveu no século XIII. No século XIII foi o século que Fibonacci viveu. Bem, então ele pensou esse probleminha aqui que é bastante curioso. Um certo homem coloca um par de coelhos em um lugar cercado em todos os lados por uma parede. Então, cercadinho de coelho. Quantos pares de coelho podem ser produzidos a partir desse par em um ano? Se supõe que todo mês cada par gera um novo par que se torna produtivo a partir do segundo mês. Então veja bem, ele começa com um par de coelhos. Esse par de coelhos vai se tornar produtivo, ou seja, ele entra em idade fértil a partir do segundo mês, correto? Então primeiro ele começa com um parzinho de coelhos. No mês 1 ele só tem um par de coelhos. No mês 2 ele passa a ter um parzinho, continua tendo um parzinho de coelhos. A partir do mês 3, aquele parzinho de coelhos já se reproduziu e ele gera mais um par. Tá certo? Então, atenção para esse detalhe. Então, de imediato, o que é que nós podemos observar? Né? Vamos aqui para a nossa lousa, porque aí a gente já entende melhor o nosso problema, certo? Então, turma, observemos aqui, certo? Esse Fn vai representar o quê? Vai representar o número de pares de coelhos no mês n. Então, quando eu passar um determinado mês aqui, né? Se eu passar essa relação de recorrência
vai me retornar o quê? A quantidade de coelhos no mês 1. Se eu passar 2, ele vai me retornar a quantidade de coelhos no mês 2. Espera aí que eu preciso aparecer. Um momentinho. Pronto, agora sim. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Né? De acordo com o problema, no mês 1 e no mês... no mês 1 e no mês 2, os meus coelhinhos ainda não entraram em idade fértil. Ou seja, aquele par de coelhos ainda não reproduziu. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu posso tranquilamente afirmar que F1 é igual a F2, que por sua vez é igual a 1. Ou seja, quantos pares de coelho eu tenho no mês 2? Eu tenho apenas um par de coelhos. Bom, a partir do mês 3, né, aí a coisa começa a ficar diferente. Por quê? Porque aquele par de coelhos começa a gerar novos pares. Bem, só que aí tem um detalhe, certo? Vocês devem lembrar que cada novo par de coelhos, né, ele só vai ele só vai começar a reproduzir a partir do segundo mês, tá bom? Então, nós temos aqui duas situações a serem consideradas. Quando Fn-1, né, significa o quê? Aqui seria o número de pares no mês anterior. Ou seja, se eu estou no mês 3, Fn-1 vai se referir a qual mês? O mês 2, correto? Entendido? E uma outra situação é o que é expresso pela seguinte expressão, Fn-2. Esse Fn-2, lembre-se que esse 2 aqui, né, certo? Ele tem uma importância muito grande que você vai já descobrir. É o número de novos pares, certo? Ou seja, cada novo par de coelhos vai gerar um novo par de coelhos a partir do mês 2. E aí eu estou simbolizando por isso daqui. Beleza? Então, dessa forma, né? Dessa forma eu já tenho algumas informações que são suficientes para que eu construa a minha relação de recorrência. Que informações são essas? Primeiro, eu já tenho o meu caso base, certo? O meu caso base vai ser constituído por essas informações aqui. Ou seja, no mês 1 e no mês 2 eu tenho um par de coelhos apenas. Lembre-se que essa expressão, essa relação de recorrência, ela deve retornar a quantidade de pares de coelho dentro de um determinado mês, né? Certo? Esse N representa o mês. Bom, aqui eu tenho as chamadas recursivas, né? Em que eu estou trabalhando com o número de pares no mês anterior, certo? Ao mês que eu estou lançando, ou seja, o valor do N. E aqui nesse Fn-2 é o número de novos pares. Bem, dito isso, o que é que a gente pode fazer? A gente pode agora voltar lá para os nossos slides e observar, né? Observar aqui como é que ficou a relação de recorrência para calcular a série de Fibonacci ou os números de Fibonacci. Então vejam bem, os números de Fibonacci, Fn, satisfazem a relação de recorrência a seguir. Então essa relação de recorrência, né, é dada da seguinte forma. Então Fn vai ser igual a 1 se n for igual a 1 ou n igual a 2. Fn vai ser igual a Fn-1 mais Fn-2 se esse n for maior do que 2. Beleza? Então, nesse caso aqui, certo? Nós observamos o quê? A minha parte recursiva chama a minha função, né, minha relação de recorrência, né, em dois momentos, mas só que lembrando o seguinte, esse n-1 sempre se refere ao mês anterior e o n-2, nesse caso aqui, se refere aos novos pares de coelho. Bom, de posse disso, você pode, como exercício, né, em casa, calcular a série de Fibonacci para uma quantidade, um n qualquer, um n igual a 5, n igual a 6, você vai ver que esse número vai crescer bastante, correto? Bom, então esse exemplo da série de Fibonacci é um exemplo muito, muito comum e é ótimo para trabalhar relação de recorrência, mas nós temos outros exemplos para ilustrar essa nossa videoaula. Bom, o nosso próximo exemplo, ele é um exemplo que pode ser até encontrado muito no cotidiano de cada um. Imagine que você vai pegar dinheiro emprestado com a agiota, coisa que eu não recomendo a ninguém.
né? Agiotas geralmente exploram demais, tá certo? Bem, esse agiota se chama agildo. O agildo, ele cobra uma determinada taxa de juro, né, a partir de um determinado tempo, certo? Então, o que a sua relação de recorrência vai fazer? Né? Você precisa estabelecer uma relação de recorrência que calcule quanto é que você vai pagar para o agildo de acordo com a quantidade de meses que você demorar a pagar ele, certo? Então, se você não demorar nem um mês, ou seja, se você não completar um mês do que você pediu emprestado ao agildo, ele não vai lhe cobrar juro nenhum. Ele vai lhe cobrar juro a partir do primeiro mês. Bem, dito isso, vamos aqui para os slides, né, para a gente poder entender como é que funciona aqui nossa relação de recorrência. Bem, como eu já fiz esse preâmbulo para vocês, né, então só para colocar aqui mais alguma informação. O agildo, ele exige que o empréstimo seja pago com 10% de juros por semana. Opa, eu acabei colocando uma informação equivocada. Eu disse que ele cobrava por mês, mas na verdade é por semana. Ele é mais explorador ainda. E essa taxa de juros dele está um absurdo, né? Então não recomendo você pegar dinheiro emprestado com esse camarada. Bem, juro composto semanalmente. Então vamos imaginar que você pegou R$ 500 emprestado com agildo. E quanto é que você deve esperar, né? Se você esperar 4 semanas para pagá-lo, quanto é que você vai dever a ele? Então vamos lá, vamos observar aqui a nossa solução. Quem é o meu caso base? Meu caso base é se o N for igual a 0, ou seja, não demorei nem uma semana, peguei o dinheiro hoje, daqui a 2 dias eu já estou pagando o agildo. Então ele não vai cobrar nenhum juro, por quê? Porque ele cobra juros a partir da primeira semana. Bem, se o N for maior do que 0, ou seja, se o N for 1 ou mais, ele vai lhe cobrar, né, 1,1 vezes o valor da semana anterior. Ou seja, né, 1,1 é os 10% de juros, ele vai acrescentar aquele valor 10% de juros, certo? Dessa forma, o que vai acontecer? Para a gente calcular o que eu vou pagar, o que você vai pagar em 4 semanas, né? O meu N é igual a 4, né? E aí você observa, ó, que o que vai variando, né? Aqui, certo? Nós vamos variando o M até chegar, aliás, o N até chegar no M igual a 0, que é justamente a minha condição de parada. Chegou aqui na minha condição de parada, eu executo esse cálculo aqui e pronto. Em 4 semanas, dos R$ 500 que eu pedi emprestado ao agildo, eu deverei pagar R$ 732. Então é um absurdo de juro, eu não recomendo vocês pegarem juro com esse camarada. Certo? Então, esse exemplo do agildo e o exemplo anterior são bastante semelhantes, tá certo? Bom, nós vamos agora ver um outro exemplo que já é um pouco mais desafiador e eu preciso de um pouco mais de atenção de vocês para ele, tá bom? Bem, gente, eu vou chamar esse problema de o problema do hexágono, né? Eu acho que muitos aqui já alguma vez... Opa, vou ter que trocar aqui a bateria. Bom, pessoal, problemas técnicos acontecem, né? Na gravação acabou a bateria do meu iluminador. Mas vamos lá. Bom, eu acredito que muitos de vocês, quando crianças, já brincaram de pegar um conjunto de moedas, né? E fazer com essas moedas um hexágono. Ou seja, eu coloco aqui uma moedinha e vou, né, circulando com outros e tal, formando um hexágonozinho. Então, qual é o nosso problema aqui? Nosso problema é o seguinte: eu quero saber quantas moedas eu vou precisar se eu quero um hexágono com N moedas por lado. Então vejam bem, aqui eu fiz um exemplo bem interessante, né? Vamos imaginar que se eu tenho apenas uma única moeda, eu vou ter um hexágono trivial, né? Claro que ele não é um hexágono de verdade, mas vamos chamar ele de hexágono trivial, que vai ser formado por apenas uma moeda. Então, se eu tenho uma moeda com um lado, né? Um hexágono com apenas um lado com uma moeda, eu vou ter o quê? Quantas moedas? Eu vou ter uma moedinha. Mas se eu quero um hexágono com 2 moedas por lado, né? De acordo com o desenho que eu fiz aqui, eu vou ter o quê? Ao todo, 7 moedas. Então, essa minha relação de recorrência, ela vai me retornar a quantidade de moedas
que eu preciso ter para formar um hexágono com N moedas por lado, certo? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu formei esse hexágono, eu tenho aqui 2 moedinhas por cada lado, certo? Ó, tá aqui bem bonitinho, 2 moedinhas por lado, ok? E aqui eu precisei de, ao todo, 7 moedas. Aqui eu fiz a gente observa aqui na mão mesmo, né? Bom, mas e se eu quiser, né, com uma determinada quantidade de moedas, né? Ou seja, n-1 moedas, quantas eu vou precisar? Bom, aí nós temos alguns pontos a serem considerados antes da gente ver a solução do problema, certo? Bem, nós vamos adicionar 6 novos lados compostos por n, 6 novos lados compostos por n círculos cada, né? Então, se eu vou acrescentar mais um lado aqui, eu vou acabar, né, como isso daqui é um hexágono, né, um hexágono, então são 6 lados, certo? Então, um hexágono são 6 lados. Ora, então, a cada vez que eu aumentar a quantidade de moedas no lado, eu vou adicionar 6 lados, certo? Observem essa informação aqui, muito importante. Cada círculo em um vértice é incluído em 2 lados. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, essa moedinha aqui, ela tanto pertence a esse lado, certo? Esse lado aqui, como ela pertence a esse outro lado também. Então, de uma certa maneira, a cada lado que eu adiciono, o que é que vai acontecer? Essa moedinha está sendo adicionada em 2 lados. Portanto, o que é que eu preciso levar em consideração? Que essas 6 moedas extras que eu estou adicionando é como se eu coloco uma moeda aqui, representando esse lado, e coloco outra moeda representando esse outro lado aqui, né? Então, há uma duplicação, né? Nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu preciso subtrair 6. Portanto, ó, esse 6n, esse n aqui é a quantidade de lados, aliás, de moedas por lado. Eu vou subtrair 6, esse 6 aqui é justamente as 6 moedas extras que elas aparecem por conta dessa duplicação. Eu acredito que você conseguiu compreender. Nesse caso aqui, ó, subtraído porque os vértices foram contados 2 vezes, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Bem, com isso nós temos o quê? O básico para poder entender a solução da nossa relação de recorrência. Portanto, vamos aqui para nosso slide. E aí eu mostro para vocês aqui o nosso slide, onde, né, eu já tenho aqui, né, um hexágono com 3 moedinhas por lado, né? Nesse caso aqui, com 3 moedinhas por lado, o meu n é igual a 3, seria ao todo 19 moedas, né? Então, para formar esse hexágono aqui, eu vou precisar de 19 moedas. A minha relação de recorrência está dada aqui. Meu caso base é 1, né? Se o número de moedas for igual a 1, que seria aquele nosso hexágono trivial, um hexágono com apenas uma moedinha. Mas, se você quisesse, você poderia fazer um caso trivial com o n igual a 2, né? Que seria aqui, no caso, esse hexágono mais interno. Bem, e o nosso caso recursivo, né? Como você pode observar, eu tenho aqui a relação de recorrência sendo chamada por ela mesma, né? O Hn-1. Esse N-1 sempre a gente está se referindo ao caso anterior, mais 6n-6. Esse 6n-6 é justamente aquilo que a gente discutiu antes de passar para esse slide, ou seja, aquela explicação que eu falei para vocês, de onde é que surgiu esse 6, por que é menos 6, por que é 6n, né? Certo? Esse 6 se refere aos lados e a quantidade de moedinhas que a gente coloca extra, né, por conta de cada vértice, beleza? Bom, então esse exemplo foi tranquilo, um pouco mais sofisticado, mas agora a gente vai para um outro exemplo também muito interessante. Antes da gente ver o nosso próximo exemplo, eu gostaria de comentar com vocês esse nosso slide aqui, né? Então, o nosso autor ele coloca algumas algumas ponderações a respeito do trabalho que a gente está desenvolvendo até agora, né? Então ele diz aqui, para montar uma relação de recorrência é útil ver como os casos sucessivos do problema são construídos a partir de casos anteriores, como as camadas de uma cebola. Bom, vocês viram nesses 2 últimos exemplos que eu mostrei para vocês, especialmente esse último exemplo,
que eu me preocupei em mostrar como é que o caso, um caso anterior tinha sido construído, né? Então, o caso anterior seria o quê? Aquele hexágono com um lado com duas moedinhas, com dois círculos, certo? E aí a gente fez alguma ponderação em cima daquilo dali. A relação de recorrência ela descreve como contar a próxima camada em termos das camadas anteriores. As camadas anteriores, né, se refere o que? Aos casos anteriores. Ou seja, no exemplo do hexágono, né, era se eu tenho n igual a 3, o caso anterior seria n igual a 2. No caso da relação de Fibonacci, né, também a mesma situação, só que na relação de Fibonacci vocês viram que nós tínhamos Fn-1, que representava o caso anterior, e o Fn-2, que representava justamente a quantidade de pares atuais, né? Bem, se Pn é a função que queremos descrever recursivamente, né, vamos pensar em Pn como caso geral do problema, enquanto Pn-1 representa o anterior mais simples. Então, cada caso anterior ele vai ser mais simples do que o atual, certo? Até que a gente chega no caso base, que é o caso mais simples de todos. Então, eu penso que você conseguiu entender, quando eu mostrei tanto o problema do Agildo como aquele primeiro problema lá no início, né? A gente vai do caso mais geral, que seria o N, até o caso base. Então, e à medida que a gente vai avançando nos casos, eles vão ficando mais simples, beleza? Bem, a parte recursiva da relação de recorrência é então uma equação na forma Pn igual a alguma função de Pn-1 e N. Isso daqui você viu claramente nos exemplos que a gente trabalhou até então. Bem, dito isso, vamos aqui para o nosso próximo exemplo, certo? Então, esse próximo exemplo, ele vai trabalhar com o conceito de conjunto das partes, que é um conceito que não é mais mistério algum, porque a gente trabalhou isso no capítulo 2 do pensamento relacional, quando nós tratamos da seção sobre conjuntos. Bem, o que é que nós vamos querer fazer? Vamos construir uma relação de recorrência em que, dado um N, que é a quantidade de elementos que tem um conjunto, essa relação de recorrência me retorna a quantidade de elementos do conjunto das partes dele, certo? Então, vamos aqui entender o que é que eu coloquei aqui na nossa lousa. Bom, pessoal, então vamos aqui para esse nosso problema que envolve o conjunto das partes. O conjunto das partes de um determinado conjunto, você já sabe o que é, né? Então, quem é o nosso caso base? Nosso caso base é quando o conjunto é vazio, certo? Ou seja, quando aquele conjunto não tem nenhum elemento, ele vai ter apenas um único subconjunto, que é o quê? O próprio conjunto vazio, certo? Entendido? Então, aquele conjunto especial. Então, sabendo que esse N se refere à quantidade de elementos de um conjunto, se a quantidade de elementos é igual a zero, ou seja, é um conjunto vazio, não tem elemento nenhum, qual é a quantidade de elementos no conjunto das partes? É 1. Por quê? Porque eu tenho apenas, né, que é um conjunto vazio, e o único conjunto subconjunto que vai ter é o conjunto vazio, ok? Bom, mas e quando a quantidade de elementos do conjunto X for igual a n, ou seja, um n maior para um n maior do que zero, né? Como é que a gente vai fazer? Bem, vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos supor que um elemento x, né, o x, pertence a esse conjunto x. E seja um x', né, um x' igual ao conjunto x com a restrição com esse elemento x aqui, tá certo? Bom, esse x' ele vai ter n-1 elementos, ok? Beleza? Bom, nesse caso, o que é que nós vamos concluir? Que o conjunto das partes de x', né, vai ser igual a Cn-1, correto? Tranquilo? Bom, a gente sabe que todos os subconjuntos de x, eles ou são subconjunto de x', ou é um conjunto na forma U união com o elemento x, né? Que nós podemos colocar dessa forma aqui, dizer que esse conjunto U, né, está contido no conjunto x'. Bom, dito isso, né, a gente observa aqui que são duas ocorrências, então esse Cn-1 ele pode ser duplicado, correto? Então seria mais ou menos isso.
Bom, diante disso, né, a nossa solução seria o seguinte. Estamos aqui slides, vamos passar aqui, opa. Vamos passando, cadê? Opa, pronto. Passando aqui, pronto. Aqui nós temos a solução para esse nosso último problema. Então, a relação de recorrência vai ser dada da seguinte maneira. Então, Cn vai ser igual a 1, se o n for igual a 0, ou 2 vezes Cn menos 1, se o n for maior do que 0. Bem, eu acredito que você compreendeu de onde é que surgiu esse n menos 1, né? E de onde é que surgiu esse 2, beleza? Bom, temos agora mais um exemplo e a partir desse, se eu não me engano, é o último exemplo. Bom, gente, me confundi, esse não é o último exemplo, tem esse e mais outro. Mas aqui vai ser rapidinho, porque o vídeo já está ficando grandinho e a gente precisa avançar. Bom, eu tenho aqui, né, uma árvore binária completa, né? Então, o que é uma árvore binária completa? É aquela que se todas as folhas têm profundidade n e todo vértice não folha tem 2 filhos. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma árvore binária completa. A árvore binária é porque cada filho gera 2, né? Cada nó gera 2 filhos, e ela é completa porque está tudo preenchidinho aqui. Bem, o que é que nós queremos fazer aqui? Seja ter uma árvore binária completa de altura n. Então, eu quero uma relação de recorrência chamada Vn para o número de vértices em T, ou seja, eu passo a altura da árvore e essa minha relação de recorrência ela vai me retornar a quantidade de vértices que essa árvore vai ter. Bem, vamos aqui para a nossa solução. Opa, nossa solução. Opa, avancei, volta. Bem, o nosso caso base é o seguinte: uma árvore completa tem de altura n, tem dentro dela 2 árvores completas de altura n-1. Então, o n-1 já dando o ar da graça aí para a gente, certo? Em adição aos vértices T1 e T2, existe mais um vértice que no caso é a raiz, correto? Então, essa daqui seria a nossa árvorezinha mais básica, tá certo? Então, a raiz, portanto, uma árvore binária completa de altura n, ela vai ser o seguinte: Vn vai ser igual a 1 se a altura dela for 0, ou seja, eu tenho apenas um único vértice, que é o vértice raiz, a altura 0, e 2 vezes Vn menos 1 mais 1 se o n for maior do que 0. Esse 2 aqui é por conta do binário, né? Você tem 2 sub-árvores aqui. O n-1 se refere ao caso anterior e esse mais 1 se refere justamente a esse vértice que é o vértice raiz, certo? Então, esse 1zinho aqui, ele sempre deve ser somado por conta de se referir ao vértice raiz. Bem, vamos passar aqui para mais um exemplo, né, que a gente vai ver rapidamente. Nesse exemplo aqui, nós estamos falando, deixa eu sumir aqui um pouquinho. Pronto. Então, nós temos aqui um grafo completo Kn, em n vértices. Ele é um grafo não orientado que tem exatamente uma aresta entre cada par de vértices. O que é que nós queremos? A gente quer encontrar uma relação de recorrência chamada En para o número de arestas em Kn. Então, nesse caso, deixa eu voltar a aparecer aqui. Então, turma, nesse caso aqui, o que é que nós queremos? Eu quero passar, né? O n vai ser, esse n vai ser o número de vértices que o meu gráfico completo tem. De acordo com esse número de vértices, eu quero saber quantas arestas ele vai ter. Bem, qual é o caso mais básico para essa situação aqui? É um gráfico com apenas um vértice. Você sabe que a gente conversou lá no tópico sobre grafos, né, que um gráfico com apenas um vértice não vai ter nenhuma aresta. Essa minha relação de recorrência n, ela deve me retornar a quantidade de arestas de acordo com a quantidade de vértices que eu passar para cá, através de n. Então, meu caso base vai ser 0 se o n for igual a 1, ou seja, se eu tenho apenas um único vértice, e vai ser n-1 mais n-1 caso o meu n seja maior do que 1, certo? Então, de acordo aqui com a nossa solução, o que é que nós temos? Dado um gráfico completo em n-1 vértices, podemos adicionar um vértice e arestas para fazer um gráfico completo de n vértices.
certo? Precisamos adicionar n-1 novas arestas porque o novo vértice precisa estar conectado a todos os vértices do grafo original. Então veja bem, aqui eu tinha um grafo completo com apenas 4 vértices, né? 4 vértices. Ele é completo porque todos os vértices estão ligados, aí eu adicionei um vértice a mais. Então observe que cada um desses, para esse vértice novo que eu coloquei aqui, eu tive que ligar ele a todos os vértices anteriores, certo? Entendido? Então é aí que está nossa solução. Gente, dito isso, né, a gente encerra por aqui esse vídeo introdutório do capítulo 3, desculpa, sobre o pensamento recursivo. Temos ainda mais uns 4 vídeos desse capítulo, né? Eu acho que são 4 vídeos, não me lembro direito, mas a gente vai agora, o próximo vídeo nós vamos trabalhar com, deixa eu ver aqui, nós vamos tratar de soluções em forma fechada e também vamos ver indução. Indução é um tipo de prova que você vai aprender para justamente trabalhar com esse tipo de problemas que a gente vai ver nas soluções em forma fechada, certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo, até o nosso encontro 5, no caso você seja meu aluno de Lógica Matemática. Um abraço.